Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco o Miguel Gonçalves, o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiana. Temos hoje notícias de Marte e da Lua e vamos tentar perceber se a Terra terá uma outra Lua. Já lá vamos, porque para já a nossa Lua que nós conhecemos e que nos fascina em muitas das nossas noites tem notícias giras que vêm de uma sonda japonesa, a Selene, e uma sonda americana, a Grail. Vamos rapidamente explicar que investigadores japoneses, observar dados da sonda Selene, olharam atentamente para esta imagem que nós estamos a ver. O que nós estamos a ver é o Montes Marius, na Lua, e isto é particularmente interessante, porque a sonda Selene, que no fundo faz uma análise do que é a superfície da Lua utilizando radar, conseguiu captar ecos, digamos assim, de precisamente daquela zona. Aquilo é um tubo de lava que nos lembra que a Lua já foi geologicamente muito ativa, já teve vulcões em grande erupção, agora aquele tubo de lava está absolutamente seco. E quando a Selene analisou aquele tubo, encontrou vários ecos que davam a ideia que aquilo era uma espécie de um tubo oco, ou pelo menos era um tubo que até era capaz de ter outras ramificações ali para o seu interior. A pequena tragédia da Selene é que a Selene não foi desenhada para estudar com maior pormenor estes tubos, que são enormes, que se encontram na superfície da Lua. Foi então que os investigadores japoneses pediram ajuda, entre aspas, à sonda Grail da NASA, que faz a análise do campo gravitacional da Lua. E a Grail, para que aquele tubo fosse de facto analisado pela Grail, tinha que ser claramente um tubo muito grande. E olha que é mesmo muito, muito grande. Quando se juntam os dados dos ecos de radar da Selene com os dados da gravidade, ou seja, qual é a distribuição de massa no interior daquele tubo de lava, os cientistas ficaram abismados com o tamanho daquele tubo subterrâneo que existe na Lua. E ficaram surpreendidos. Isto, do ponto de vista científico, é muito interessante porque, olha, em primeiro lugar, permite ter um novo tipo de amostras de rochas da Lua. Depois, porque nos dá uma espécie de um gradiente do calor, digamos assim, à medida que descemos da superfície para as regiões mais interiores da própria Lua. Agora, eu aposto contigo que os nossos telespectadores estão lá em casa a pensar, mas será que aquilo não poderia ser uma casa? Olha, aquilo é bem maior do que um T3, digamos assim. Porque eu vou pedir ao nosso realizador, ao Vasco Josué, que nos coloque uma imagem para termos uma pequena ideia daquilo que, de acordo com estes dados, é o tamanho deste tubo de lava. Ora, do lado esquerdo nós temos Filadélfia, a cidade de Filadélfia, tem cerca de 300 km². Para teres uma ideia, Lisboa tem cerca de 100 km². E então, o que nos mostra este diagrama, esta imagem, é que dentro daquele tubo de lava, de acordo com os dados que nós temos, caberia uma cidade do tamanho de Filadélfia. E, portanto, quando nós hoje pensamos que os astronautas não tiveram mais do que 3 dias na Lua, e porquê? Devido à radiação, às variações de temperatura muito, muito extremas, meteoroides, aliás, eis então que pode ser aqui, em tubos de lava parecidos com estes, que pode residir um habitat da humanidade. Portanto, temos pelo menos aqui a indicação de um desses eventuais futuros habitats. Mas, como tu disseste muito bem, lançaste a questão de será que a Terra tem outra Lua? Porque é também umas outras notícias desta semana. Há um corpo chamado 2016 H03. Nós já o conhecemos desde 2016, só que pensava-se que poderia ser lixo espacial que andava aqui em zonas próximas da Terra. Mas as últimas indicações, as últimas observações, não. Dizem-nos que é um NEO, Near Earth Object. É uma espécie de um pequeno asteroide que, porque é que chamou mais a atenção para aos astrónomos? Porque a sua órbita, ele faz um bailado orbital, um namoro orbital autenticamente com o Sol e com a Terra. Ou seja, à medida que ele orbita à volta do Sol, também parece que orbita à volta da Terra. É aquilo que os astrónomos chamam de quasi-satélite. Nós já conhecemos alguns, cerca de 6 quasi-satélites. Este é aquele que aparentemente tem uma órbita mais estável à volta da Terra e do Sol. Isto, nós vamos ter um vídeo que vai, no fundo, mostrar, representar qual é a órbita deste pedaço de asteroide. Isto, olha, é tão simples como imaginar um bailarino de hula hoop, em que temos, de facto, 2 argolas que estão a girar de uma maneira um bocado descoordenada à volta da cintura, precisamente, deste nosso bailarino. E, portanto, é uma órbita interessante, mas apenas realça que temos também outro tipo de corpos que aparentemente orbitam a Terra, mas não acontece, não há propriamente uma ligação gravitacional entre a Terra e estes corpos, e eis então, é sempre bom conhecer o que está nas redondezas, digamos assim, também da própria Terra.
Agora, as investigações relativamente a Marte e temos caudas e inspirações lusas para a sua exploração. É verdade. Vamos às caudas primeiro. Caudas torcidas, quem diria, em Marte. Marte tem um campo magnético. Um campo magnético que é particularmente interessante e muito diferente daqueles que nós conhecemos. Nós sabemos, por exemplo, que o campo magnético da Terra é um campo magnético global, digamos assim, que nos protege, que é fundamental para termos a atmosfera que nós temos, mas é global, no fundo. O campo magnético de Marte são campos magnéticos locais e que a sua origem vem das interações magnéticas entre a superfície e algumas zonas da superfície, lá está, por isso é que é local e não global, entre algumas zonas da superfície de Marte e o vento solar, ou seja, toda aquela corrente magnética eletricamente carregada que vem do vento solar. E então, a sonda MAVEN, da NASA, que tem como objetivo estudar precisamente a atmosfera e o campo magnético de Marte, deu-nos agora resultados que indicam que, nesta interação entre o campo magnético local de Marte e o vento solar, há uma espécie de uma inclinação de cerca de 45 graus nesta interação. Ou seja, o vento solar consegue torcer autenticamente a magnetocauda, é assim que se chama, cria no fundo uma cauda à volta de Marte. Isto é também particularmente interessante porque nós sabemos que Marte já teve um campo magnético muito mais forte, nós sabemos que Marte já teve uma atmosfera muito mais densa e o que dizem estes estudos da MAVEN é que este torcido, este efeito de torcer no fundo o campo magnético de Marte por parte do vento solar, é também responsável pela perda de atmosfera. Há, portanto, naquele jogo de trocas de energias entre o vento solar e o campo magnético de Marte, há perda de atmosfera que, obviamente, ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, contribuiu também para o desaparecimento gradual da própria atmosfera de Marte. Portanto, mais uns pauzinhos, digamos assim, para tentar explicar por que razão é que Marte mudou radicalmente o seu figurino, a sua constituição, desde a superfície até à sua atmosfera. Isto são dados precisamente da MAVEN. Mas disseste muito bem, temos também notícias de Marte com sotaque luso. E neste caso, vamos dar os parabéns, mesmo os parabéns, aos investigadores Vasco Guerra, Tiago Silva, Mário Lino da Silva, Carlos Pintacilgo e Luís Alves, que são investigadores do Instituto Superior Técnico e da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, porque eles andaram praticamente nas bocas do mundo, digamos assim, no meio astronómico e da exploração espacial, um pouco por todo o mundo. E porquê? Porque eles conseguiram simular, conseguiram criar uma experiência científica utilizando plasma frio, e nesse plasma eles sujeitaram, criaram no fundo uma espécie de uma atmosfera parecida com a de Marte. Tem cá cerca de 96% de dióxido de carbono, CO2. E o resultado a que chegaram é particularmente interessante, porque diz que eles conseguiram dissociar, dizendo assim, a molécula de dióxido de carbono, o C e o O2. Conseguiram parti-la precisamente em monóxido de carbono e em oxigênio. Conseguiram fazer isto numa escala muito pequena. A dissociação é ainda muito pequena, muito insignificante. Mas o que eles dizem neste estudo é que as condições de temperatura e pressão que nós encontramos em Marte são muito mais vantajosas, muito mais eficientes para termos este tipo de reação em grande escala e com valores muito mais significativos do que aquilo que nós conseguimos encontrar na Terra. Dito de outra maneira, o que eles descobriram foi que conseguiram provar que utilizando plasma frio é possível encontrar oxigênio, criar uma atmosfera com oxigênio em Marte e aproveitar a outra parte do dióxido de carbono, monóxido de carbono, para combustível para foguetões. Ainda numa pequena escala, o que eles dizem é que nós provamos que em pequena escala isto é possível. Em Marte as condições são muito melhores e, portanto, eis uma tecnologia que eles obviamente vão refinar ao longo do tempo para tentar mostrar que é possível, no fundo, utilizando plasma frio, criar uma atmosfera em Marte e, ao mesmo tempo, combustível para foguetões. Isto é particularmente importante porque eles dizem que isto é possível em Marte. Ou seja, nós não precisamos de ir carregados, entre aspas, da Terra para Marte com oxigênio, com combustível, para os nossos sonhos espaciais em Marte. Não, é possível criar em Marte e com muito melhores condições do que na Terra. Miguel, para terminar, traz-nos uma curta-metragem independente para um grandioso projeto. Sim, Andrew Finch, realizador, ele conseguiu arrecadar cerca de $10 mil no projeto Kickstarter para um pequeno desafio, criar uma curta-metragem que nos inspirasse para ir a Marte. Eu não vou contar qual é o final, digamos assim, desta curta-metragem, é mesmo muito curta, são 8 minutos. Aos nossos telespectadores que estejam interessados, basta ir ao YouTube ou ao Vimeo e procurar Others Will Follow.
E então ele conseguiu fazer durante 4 anos e meio uma curta-metragem que junta efeitos visuais, como aqueles que nós conhecemos, com miniaturas, quase de legos, digamos assim, e portanto há aqui uma miscelânea de técnicas cinematográficas que está a espantar, digamos assim, muitos críticos de cinema, e que começa, curiosamente, com um discurso que Richard Nixon tinha no seu bolso de algibeira, quando o homem foi à Lua. Ele tinha 2 discursos nos seus bolsos. Tinha um discurso para se corresse tudo muito bem e um discurso se corresse tudo muito mal. Ele pega precisamente no discurso em que corre tudo muito mal. E porquê? Porque já vou desvendar um bocadinho. Nesta missão corre mesmo muito mal. Mas, na parte final, nós vemos que há uma nota inspiradora, há um gesto inspirador que, no fundo, é o que diz este realizador, Andrew Finch. O objetivo era criar um pequeno vídeo em que mostra que mesmo correndo tudo muito mal, o nosso lugar é nas estrelas, é na exploração do espaço e que se calhar uma imagem pode ser o suficiente para nos atirar para outro tipo de destinos. Muito bem, Miguel, obrigada pela sugestão e até ao próximo domingo. Até o próximo. Esta hora fazemos um curto intervalo, já a seguir voltamos para a terceira hora de Bom Dia Portugal. Contamos consigo. Até já.